Fala aí, galera, alunos da nossa escola de evangelismo Start Point. Meu nome é Guto Rencosta e eu venho aqui hoje compartilhar com vocês o nosso primeiro módulo, que é Jesus, a chave para um evangelismo sustentável. E antes da gente compartilhar esse módulo, eu gostaria de cantar uma canção onde a gente exalta o nome de Jesus, onde a gente vai liberar esse ambiente, onde o mesmo Espírito de Deus que está em mim, ele vai encontrar você aí no momento que você estiver assistindo essa aula, e você vai ser impactado e equipado para evangelizar com esse entendimento, essa consciência de que Jesus é o mestre dos evangelistas. Amém? Então a canção diz assim, ó: há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, e quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias, e quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, e quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias, e quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias. Um exército está se levantando, um exército está se levantando, e quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias, e quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias. Amém? Então, acredito eu que a mesma presença que está aqui agora, eu acredito que ela está tocando você aí, e eu quero dar continuidade aqui a esse módulo onde nós seremos impactados juntos, amém? Toda vez que eu ministro uma palavra, essa palavra vem de encontro comigo, e eu sou impactado, eu sou cheio do Espírito novamente, e eu sou revigorado, amém? Então, a palavra de Deus diz lá em Lucas, capítulo 4, versículo 19, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restaurar da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Querido, eu estou te apresentando aqui o maior dos evangelistas, o mestre dos evangelistas. Quem é ele? Jesus. Jesus, ele foi anunciado pelo profeta Isaías antes de Jesus vir. Jesus foi anunciado pelo profeta Isaías 750 anos antes. Jesus, ele não foi falado e nem anunciado por mídias sociais. Não, ele foi anunciado por um profeta. Porque antes, a palavra de Deus, ela vinha por meio dos profetas. Mas aqui, a gente vê o cumprimento da palavra se fazer carne. Então Jesus, ele veio nos ensinar pessoalmente como evangelizar. Ele veio nos ensinar pessoalmente como ganhar o perdido, como salvar o perdido, como libertar o perdido. Então, é com muita alegria que eu posso te dizer isso, querido. Nós temos muito que aprender com Jesus. A gente às vezes quer aprender com tantos homens. A gente quer ir em busca de conhecimento, de expertise, com tantas pessoas. E nós esquecemos muitas vezes de aprender com a fonte, que é Jesus. Então, ele fez um estrago naquela época. E o que eu acho interessante? O que eu acho interessante é que lá em João capítulo 1, versículo 14, a Bíblia fala que Jesus era cheio de glória. Ele era cheio de glória. Sabe que lá em Lucas capítulo 4, versículo 21, a palavra também diz que Jesus falou para aquele povo, essa escritura que Isaías disse aqui em Isaías 61, hoje ela se cumpre em vossos ouvidos.
Então Jesus, ele foi o cumprimento. Jesus, ele é o cerne do evangelismo. Então não tem como você falar de evangelismo sem falar de Jesus. Por que Jesus é a chave? Porque ele nos mostrou o caminho. Ele nos ensinou como fazer. Ele foi lá e preparou o caminho. Ele nos ajudou. Ele foi lá e nos deu a direção. Então muitas vezes nós nos perdemos porque nós não voltamos os nossos olhos para Jesus. A gente não volta para ver como ele fez, como ele quer fazer. Então o caminho sempre é depender de Jesus. Você olhar para ele, você esperar por ele, você confiar que ele vai te dar a direção, né? Invocar o nome de Jesus. E o que eu acho interessante nessa passagem que nós acabamos de falar, sabe, lá em João capítulo 1, versículo 29 e 30, e a palavra de Deus fala que Jesus foi batizado, né? E isso deu início ao ministério público dele. E quando ele estava sendo batizado, a palavra fala que João Batista o batizou, abriu-se o céu, desceu o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e ali uma voz disse: eis aí o meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer. Então essa palavra de amor veio sobre Jesus. Aonde Jesus estava ali no Rio Jordão? O lugar onde ele foi batizado no Rio Jordão é o lugar mais baixo da terra. É 400 metros abaixo do nível do mar. Ele escutou essa voz, o afirmando. Então, o evangelismo puro, ele tem que acompanhar essa voz do Pai para conosco, de amor. Porque nós temos que transmitir para as pessoas, quando nós vamos evangelizar, quando nós vamos falar do amor de Deus, nós temos que transmitir essa verdade, esse amor que já está em nós, que nós estamos ouvindo essa voz. Então, por isso é importante nós termos consciência dessa voz, que somos amados. Como Jesus, ele evangelizou, mas antes de tudo, ele ouviu essa voz falando para ele. Antes de tudo, ele ouviu essa voz falando: eis aí o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então você precisa ter essa consciência clara dentro de você, que você é amado, que ele te ama, que ele te evangelizou, que ele te ungiu para também evangelizar, ele te ungiu para você pregar as boas novas, para você curar os enfermos, para você libertar os cativos, para você ir lá salvá-los das garras do nosso adversário, que é Satanás. Amém? E sabe que o lugar onde Jesus foi batizado e ele ouviu essa voz, eu achei muito interessante essa passagem, porque olha que poderoso. Às vezes a gente está em alguns lugares e a gente fala: poxa vida, será que Deus vai me ouvir aqui? Será que Deus vai fazer algo aqui? Então, diariamente, o meu palco de avivamento é aqui na minha loja. É o meu lugar onde eu oro pelas pessoas, eu evangelizo as pessoas são salvas, pessoas são curadas. Hoje mesmo, né, eu estou gravando esse vídeo aqui, hoje aconteceu de eu estar evangelizando um cara aqui, e ele começou a sentir a presença de Jesus, e ele falava: cara, eu não paro de arrepiar, cara, eu tô sentindo algo, o ar-condicionado tá ligado aí? Eu falei: tá. Ele falou: cara, eu tô muito quente, tá muito quente aqui. E eu falei: é a presença de Jesus. E aquele cara ali com lágrima nos olhos, cara, ele falando: como é que eu faço para ser salvo? Como é que eu faço para ter o meu nome tirado lá do inferno? Eu falei para ele: você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Você crê nessa mensagem que eu acabei de pregar? Ele disse que sim. Ele falou: então, e agora? Eu falei: agora você o invoca. Agora você invoca esse nome. Agora você vai chamar ele para a sua vida, entregar tudo que você tem nas mãos dele, para ele cuidar de você daqui para frente. Então, eu acho muito massa também que lá no lugar baixo, Jesus ouviu essa voz, dizendo que ele era um filho amado. Mas também, quando ele subiu com Pedro, João e Tiago, no Monte da Transfiguração, alguns historiadores dizem que é o Monte Hermon, que fala que é um monte alto. E o Monte Hermon, dentro daquele lugar ali, ele é o monte mais alto. Então, Jesus leva Pedro, Tiago e João para ali, e na hora que ele está lá, Jesus é transfigurado e aparece Elias, Moisés, Elias representando os profetas e Moisés representando a lei, e automaticamente Pedro teve uma ideia bem legal e falou para ele, falou: olha, eu tive uma ideia aqui, né? Lá em Mateus 17:1,
E Pedro falou assim, ó, tive a ideia de construir uma tenda para você, para Elias e para Moisés. O que o senhor acha? E Jesus falou para eles, e Jesus ficou calado. E a voz bradou do céu dizendo: eis aí o meu filho amado, a quem eu tenho prazer, a ele ouvi. E você sabe o que aconteceu? Eles ficaram com temor, caíram no chão com o rosto em terra, e Jesus se aproximou deles e os tocou e disse para eles: não temais, não temas, sou eu. E naquela hora eles abriram os olhos e olharam, só estava Jesus. Elias e Moisés desapareceram. Qual é o segredo de tudo isso? Gutem, o que você quer nos ensinar, quer passar para nós? O que isso vai nos ajudar a evangelizar? Querido, Moisés representava a lei, a antiga aliança. Elias, os profetas. Jesus, ele é a palavra de Deus que se fez carne. Ele estava ali. E o Pai mostrou que ele enviou, foi o Filho dele para nos ensinar. O Filho dele, ele nos deu Jesus. Nós temos Jesus. Então, a gente acaba aqui essa primeira parte. A gente vai para a próxima parte.